sejam todos bem-vindos ao CDL Cast. É novo por aqui, já dá o seu like nesse vídeo, se inscreva em nosso canal e acompanhe toda a programação da Rádio TV CDL São Paulo. Hoje o nosso bate-papo está muito legal, estamos chegando em época de Páscoa, né? Nosso coração fica quentinho, todo mundo quer comer o chocolate e por trás das decorações das grandes lojas, né? Existe toda uma estratégia, mas quem vai falar sobre isso, né, que é especialista, que é designer de varejo, é a Julie Machado. Bem-vinda ao nosso podcast. Muito obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui, ainda mais, atingindo esse Brasil inteiro, o quanto é importante a gente falar sobre isso. E vamos lá, vamos nessa. Tô ansiosa aqui para poder. Você falou do quentinho, já deu aquela emoção no coração. Falei, bora, esse varejo fica incrível. É verdade. Julie, fala um pouquinho pra gente, né, sobre a sua carreira, o que te motivou a seguir a carreira de design. Olha, a minha história no varejo é muito interessante. Eu sou a Julia Machado, diretora criativa e fundadora da VMSP Studio. Eu iniciei no varejo como a maior parte das pessoas foi trabalhando no varejo, nesse operacional mesmo, né, em atendimento. E foi uma época ali no início, né, um pouquinho depois do ano 2000, trabalhando ali, como vendedora no chão de loja, a gente começa a perceber, hoje eu tenho uma consciência, uma plena consciência desse ecossistema de varejo, né, como funcionava. E até então, tinha alguns profissionais que faziam que eram vitrinistas, né, e depois, pós isso, visual merchandisers, que organizavam, faziam de uma forma estratégica aquela organização, aquela ambientação, e aquilo me despertou, eu fui buscar entender como é que aquilo funcionava, né. Estudei moda, estudei design de interiores, especializei em visual merchandising, em arquitetura, enfim, em várias outras áreas, justamente para conseguir entender comportamento de consumo, a parte projetual, que é o arquitetônico e ambientação e design de interiores, mas entra o estratégico, que é o visual merchandising, que são essas técnicas de organizar, e vitrinismo, né, que é uma forma de impactar durante essa jornada. Bacana. Como que é o processo criativo ao desenvolver conceitos de visual merchandising e de design de interiores? A gente parte do princípio de entender a marca. Primeiro passo, né. Quem sou eu? Quem é a minha marca? É legal a gente abrir um pouquinho mais, né, porque hoje a gente atende grandes players, mas quando a gente olha para o Brasil, né, um país aí continental, Sim. então olhar primeiro quem eu sou, né, como quem são os meus clientes? Entender a loja não mais como um ponto de venda, eu sou muito provocativa em dizer que ponto de venda morreu, hoje é ponto de encontro, né, É uma as pessoas. experiência, na verdade, né, quem vai para a loja física, ela quer sentir a experiência de ter o atendimento, do visual, do Exato, encantamento. exato. Então o PDV morreu, é PDE, é ponto de encontro, é ponto de experiência. Então, se eu sei quem eu sou e eu olho para o meu espaço físico, né, como um ponto de encontro, um ponto de experiência, eu vou buscar formas de me conectar com esse meu cliente. E a ambientação, o vitrinismo é um dos processos, né. Então, primeiro sabendo quem eu sou, eu vou entender quais são os materiais que vão fazer sentido, qual que é o estilo de decoração que eu vou trazer para cá, quais são as histórias que eu vou contar, né. Hoje está muito forte a gente falar sobre storytelling, né. Então, qual é o storytelling? Quais são as histórias que eu vou contar a partir desse meu espaço físico? Claro, muito importante dizer, integrar com o digital, né, hoje tudo é digital, é físico, mas também é digital. Então, entender quais são essas histórias e relacionar com os materiais para transformar esse espaço para ser sensorial. Que bacana. Julie, fala um pouquinho pra gente, sobre a Páscoa, né. Como que tá os preparativos, como que tá o varejo, quais são os principais desafios que você encontrou? A gente até estava conversando aqui antes de começar o podcast, né, sobre o público que é mais antigo, né. Então, o lojista mais antigo que herdou a loja, fazer para se atualizar, ter um pouquinho de noção disso, porque é muito importante, né. Quem como a gente falou, quem vai para uma loja física, ela quer ter experiência, por mais simples que seja, ela quer se sentir ambientado na época do ano que a gente está vivendo. E a Páscoa é um dos períodos mais importantes aqui no Brasil. Fala um pouquinho Sim, para a gente como é que tá os preparativos, as lojas que você já fez, e os conselhos que você daria para o comerciante tentar aplicar também no seu comércio. perfeito. Ponto número um é entender a tua loja e é preciso saber quais histórias você vai contar
durante o ano e criar um cronograma de comunicação. Não importa seu tamanho, não importa se você tem 10 metros quadrados, 5 metros quadrados ou 5.000 metros quadrados. Primeiro passo, criar um cronograma de comunicação. A partir dali, quais são as histórias? A Páscoa é um momento muito importante para nós brasileiros, né? Tem uma relação muito conectada, né? Religiosa, mas também Comercial. comercial. E quando a gente fala sobre comercial, eu falo muito sobre humanização, o design humanizado. Como que eu vou atender esse consumidor, né, com o produto que eu tenho, porque as pessoas acham que Páscoa é só chocolate. E não é só chocolate. É um momento do varejo de presentear. É um ticket que você consegue ampliar. A gente vai dar consultoria, montar um cronograma de VM para muitas marcas, né? E se prende muitas vezes e fala assim: putz, mas eu não vendo chocolate. Mas não é sobre chocolate, é sobre presentear quem a gente ama, é presentear quem é importante para a gente. Então, setorizar isso na sua loja, criar essa história na sua vitrina, conectada à religiosidade ou não, não importa. É importante pegar esse momento afetivo, né, humanizar ele, entender qual é o mix de produto que você pode, como multimarca, comprar para atender, ou como uma monomarca, qual que é a história que eu posso relacionar meu produto para esse momento conectado com o sentimento, Que né? legal, que Então, bacana. são formas diferentes da gente enxergar varejo, porque eu falo, o teu concorrente não é o que vende o mesmo produto. O teu concorrente é o que está vendendo a emoção, mesma emoção, né. Então, quais são essas histórias que você vai contar e como você vai ambientar tudo isso? Então, assim, propriamente, para nós, né, designers de varejo, a gente já implementou todos os nossos clientes, né, a gente trabalha com antecipação muito importante, então, assim, se antecipem, né. Então, muita gente agora ainda está falando agora, por exemplo, até de Dia das Mães. Não, se antecipem. Então, a gente já implementou uma tendência muito forte quando a gente fala de design de interiores, ambientação e vitrinas, a gente acaba entrando em tendências, né. Muita gente fala: "Ju, os materiais, o que que eu devia estar fazendo? Como que eu posso pôr isso na minha vitrina?". Uma tendência muito forte é de bem-estar. Então, trazer o design biofílico, que são as plantas, os materiais naturais, as palhas, as cordas, flores, pássaros. Então, esses elementos, né, da natureza que conectam ao bem-estar são muito fortes para esse momento e vão continuar aí para frente. Fica essa diquinha. Que legal, que bacana. E, né, para os comerciantes que quiserem pesquisar, tem algumas ferramentas que você pode estar pesquisando, Claro. referências de imagem? Como que nossos comerciantes podem encontrar essas referências? Perfeito. A maior plataforma, né, para design, para a gente pesquisar a tendência de fácil acesso é o Pinterest, né. O Pinterest é uma plataforma muito inteligente. Teve uma feira que eu fui, né, internacional, NRF, eu participei de uma palestra falando do Pinterest, que fala muito sobre. Quem não conhece, baixa o aplicativo, acessem, é super importante, porque eles vendem, entre aspas, né, pequenos momentos de grande amor. As pessoas que entram nessa plataforma, muito fácil de navegar, porque você coloca ali o que você está buscando e eles te entregam o que você gostaria, né. Sim. Eles abrem e há hoje a inteligência artificial, a partir do que você escolhe, vai dando mais, assim como uma Shopee, um Temu, né, então vai dando essas informações. O Pinterest é interessante porque ele traz desde uma inspiração artística, né, de grandes designers, arquitetos, até artesões, fazem esse trabalho manual, que simplificam, mas, agregam muito e criativamente sugerem para você uma forma de trabalhar. Então, hoje, sem dúvida nenhuma, o Pinterest é a melhor plataforma para a gente se inspirar aí para criar esses ambientes. Bacana, eu acho incrível, porque além, né, da gente conseguir construir uma ideia, né, do que fazer, você consegue fazer com o material que você já tem, mas o ideal seria contratar mesmo uma pessoa para fazer isso. E Sim. como é que as pessoas te encontram nas redes sociais para procurar para te contratar, né, uma consultoria? Você atende também fora de São Paulo? Como é que funciona a sua seu Sim, eu atendimento? atendo o Brasil inteiro e, na verdade, agora a gente está até com um projeto fora. O nosso trabalho é justamente
criar um diagnóstico, entender o mercado local. Então, é importante ter esse raciocínio regionalista. Então, eu falo muito para os nossos clientes que estão. A gente tem cliente, gente, até no interior do Pará, tá? Sim. Então, olhar para esse mercado, então a gente faz um levantamento, entende o consumidor, dá toda a assistência até criar o projeto arquitetônico ou fazer vitrinas, né, um cronograma de visual merchandising. Então, só entre em contato lá com a VMSP Studio ou no meu particular, Juliane Machado. Vai ser um prazer poder dividir aí. E a gente está sempre colocando nos stories e dividindo informações também. Legal. A gente falou agora um pouquinho de Páscoa, mas eu gostaria de saber as tendências, né? Quais são as tendências de design que você acredita que estão moldando o mercado agora em 2025? Sem dúvida nenhuma, ponto número um, é que eu falei do design de bem-estar. Cada vez mais as pessoas estão buscando refúgios. E esse refúgio é muito conectado com a natureza. Então, todos os materiais minerais e naturais são ponto de partida para qualquer design que a gente for fazer. Então, trazendo um pouquinho mais. A madeira já é um material que todo mundo já é, né, super apto a desenvolver, a trabalhar, e existem os tons, mas os revestimentos minerais que lembram pedra, até os próprios MDFs com as texturas de pedra, super importantes. Como eu disse, o biofílico, as plantas, palhas, né? Então a gente tem sisal. Então são materiais que a gente tem de extrema abundância pelo Brasil. Então são muito interessantes. E quando a gente fala de iluminação, são iluminações de aconchego, né? A gente, por mais que todo mundo tenha falado muito sobre turismo, tecnologia, as pessoas estão buscando por aconchego. Então, uma iluminação e vou soltar um pouquinho de um terminho ali, né, técnico. Uma iluminação ali, 4K, né, 3,5, 4K, é uma iluminação gostosa de ficar, porque quanto mais frio, menor o tempo de permanência. Só que a gente não pode ter uma iluminação muito quentinha como de casa, né? A gente não pode ser. Tem que ser uma iluminação média, onde a gente consiga aumentar um tempo de permanência, mas também iluminar Esse produto, que bacana. Então, desde a iluminação, é tudo feito de forma estratégica. Exato, eu falo, a VMSP faz design estratégico. Conta um pouquinho pra gente, né, você já fez, imensos trabalhos, né, eh, trabalhos realmente significativos de desenvolvimento de vitrines. Teve algum que te marcou pessoalmente? Fala: "Nossa, esse trabalho que eu fiz ficou ó, gostaria de compartilhar como um case de sucesso"? Sem dúvida. Muitos trabalhos marcam, assim, mas 2 em específico. Um é interessante falar, sim, sobre o mercado de luxo, eu falo muito que é um varejo arte específico, mas é legal porque ele é extremamente inspirador. Então, quando a gente relaciona o nosso trabalho à arte, tem que olhar para os mínimos detalhes. Então, desde desenvolver uma tinta, né, que é super difícil de fazer esse desenvolvimento dentro de um pantone de uma marca, com recortes específicos. Então, tem um case aqui muito grande que foi a chegada da Fendi no Brasil. Foi responsável por cuidar Nossa. da chegada da Fendi no Brasil, então dessa ativação da marca, da vitrina. Assim, imagina, uma maison de luxo italiana, ó, a gente tem que olhar para cada detalhe com muito cuidado. Até Então, porque quem frequenta, quem vai frequentar, olhar essas vitrines, são pessoas que já estão acostumadas com o mercado de luxo, né, então é uma responsabilidade muito grande. exato. Então, como surpreender, né, uma pessoa que tem acesso aos melhores materiais, né, nos melhores momentos, então, isso Lugares do mundo inteiro. lugares do mundo inteiro, então foi bem impactante para mim. E um outro projeto, assim, eu tenho uma relação bem emocional, já são 10 anos fazendo parte do Laces and Hair. Laces and Hair é um salão, né, fantástico, é um hair spa 100% ali sustentável nos seus processos de produto, falando de orgânico, de natural. E a gente tem eu faço parte desse coletivo criativo, que são profissionais que estudam sustentabilidade. Quando a gente fala de sustentabilidade, a gente tem que olhar para quem? Para a mãe natureza. E nós somos provocados a olhar materiais naturais. Então, eu comecei a estudar muito sobre design brasileiro, ser brasileiro. Então, olhar, e a gente começou a trabalhar com empresas muito interessantes que trabalham com barro. Então, a gente desenvolveu um salão com todo o revestimento em barro,
em taipa de mão, em taipa de pilão, e depois fibras naturais para pôr os produtos para serem expostos. Então, esse para mim, na verdade, é o verdadeiro luxo. É a gente olhar ali o que a gente tem dentro de casa, da nossa cultura, né? Falo muito sobre design ancestral também. Então, tem o que é da minha região. Inclusive, vai fazer mais sentido. Esse é um projeto do Lace Design que já está na 10ª unidade, fica um convite para todo mundo conhecer. Eles têm o projeto de bioma pelo Brasil, que já são 50 unidades Nossa, também. As pessoas podem entender um pouquinho mais de sustentabilidade, natureza. Então, são 2 projetos, se for para escolher, que marcaram aí a minha carreira. que legal. Inclusive, você estava comentando, né? Você é uma pessoa que já viajou bastante, né? Está Sim, acostumada com o mercado de luxo. E a gente teve uma super exposição desse mercado agora através do TikTok, né? E sim, grandes influencers apareceram aí mostrando suas bolsas de grife, e houve um interesse maior nas pessoas, um certo refinamento por conta do TikTok, enfim, Malu Borges, enfim, essas grandes blogueiras de moda trouxeram mais interesse à grande massa, né, nesse sim. mercado. E agora a gente tem o TikTok Shop que está chegando aqui no Brasil. Você, como uma estrategista, né, de design, né, para quem pretende fazer lives de venda, o live shop também, que é algo que está funcionando muito aqui no Brasil e fora, qual seriam as suas recomendações para você que quer montar uma vitrine humana, né? Você ali, você vai Sim. fazer a sua live, mas você vai fazer uma vitrine, né, aqui para os Sim. telespectadores. Que conselho que você daria e dicas que você dá para esse público? Maravilhoso entrar nesse assunto, porque essas áreas de conteúdo digital são fundamentais. É importante ter um mínimo de estrutura, e esse mínimo de estrutura é super acessível, né? Então, igual a gente está aqui no estúdio, então, para live commerce, né? Então, seja no TikTok ou outras plataformas que vão entrar, ponto número um, pensar em iluminação, né? Então, ter essa iluminação mais ampla, mais aberta, nada de luz focal, porque cria essas sombras e essas manchas. Então, tenho essas iluminações mais amplas. Lembra do que eu falei do aconchego? Nada daquela luz de Hospital, lâmpada o fluorescente. hospitalzão. Exato. Nada de 6.000K, por favor, para quem vai comprar lâmpada, vai no 4K que tudo vai dar certo. A luzinha amarela que não tem erro. Exato, então essa luz neutra é super, super importante, né, então primeiro iluminação, segundo, ambientação, né, eu preciso ter essa atenção, o visual é muito importante, então, como é que eu vou parar? Não só o visual de quem está apresentando, né, mas é essa visualização do produto, desse ambiente. Então, pense nesses elementos decorativos que podem compor, nos elementos que vão dar estrutura para você expor isso. Então, eu vejo muita gente lá fora, né, fazendo TikTok shops, live commerce, assim, uma mesa bacana para pôr ali perfumaria, joalheria, ter o ring de iluminação para conseguir um bom pedestal para ter essa estrutura, para ter essa dinâmica. Eu sempre falo assim, entendo que a mesma dinâmica que você tem de loja, você vai precisar ter essa mesma dinâmica para sua loja virtual, né. E é o que eu falo, não existe mais só loja física ou loja é híbrido, tem que estar Nos conectado dois. nos 2. Então a mesma preocupação de ter uma loja aconchegante, né, no físico, tenha esse aconchego no visual. Que Então bacana. apostem, né, nesses elementos decorativos e em design de interior. Sim, sim, é muito importante. Então você, né, que tem uma loja, que pretende entrar, é importante você se antenar também, né, que, Sim, querendo ou não, às vezes você pode sim realizar muitas vendas online e também atrair o público para sua loja física, porque tem pessoas que gostam, principalmente roupa, né, eu sou uma pessoa que eu gosto do visual, gosto de ver, eu gosto de pegar o tecido, experimentar, ver o caimento, né, já não sou muito fã de comprar coisa pela internet, embora eu compre bastante, mas prefiro a loja presencial. Então, eu acho bacana esse contato também com a loja física e também o contato com o virtual. exato. O que faz muito, né, e é o que eu converso muito quando a gente fala de estratégia, o que faz uma pessoa comprar de você e não de um marketplace, é a curadoria. Então, quando você for abrir sua vitrina, seja ela física ou digital, entenda a curadoria de produto que você vai trabalhar e a forma como você vai apresentar.
Então pensem em sugestões de uso, né, como é que usa isso, por que usa isso, né. Ah, mas entrou esse é um raciocínio muito importante da gente ter. "Ah, mas entraram só 4 pessoas na minha live". Gente, mas se entrar 4 pessoas na sua loja, não é maravilhoso? Então, para quantas pessoas eu posso contar minha história? Para quantas pessoas eu posso mostrar minha curadoria de produto? Então, entendam como uma oportunidade. Conectem a vitrina física com a digital de vocês e façam um E e-commerce. que não tem erro, né? Não tem erro, só vai ampliar, conhecer sua marca, né, conhecer seu produto e aumentar, claro, as oportunidades de venda. É verdade. Júlio, que papo gostoso, adorei te conhecer. Prazer para Quem mim. quiser te conhecer melhor, conhecer o teu trabalho, novamente, como é que estão as suas redes sociais? @Juliemi Machado, que é a minha rede pessoal, eu mesma falo com todo mundo. Eu sou muito ativa nos stories, e aí do meu escritório, né, a VMSP Studio. Prazer receber vocês por lá. Ju, muito obrigada. Tá Pra convidada você. a voltar aqui de novo, Opa! porque querendo ou não, né? A gente tem esse calendário aí o ano inteiro, então sempre está Super. mudando, as tendências de mercado vão mudando. E está convidada a voltar aqui outras vezes. Vai ser Muito um prazer. obrigada, foi uma honra ter você aqui no nosso estúdio. E Obrigada, pessoal. até o próximo episódio. Não esquece, dá o seu like nesse vídeo, se inscreve no nosso canal, faça o download dos nossos aplicativos disponíveis para iOS, Android e acompanhe toda a programação da Rádio TV Cidade de São Paulo. Se você estiver nos assistindo pelo YouTube, confere lá a nossa câmera da Paulista. A gente fica aí online 24 horas e para você pode aí aproveitar os eventos maravilhosos que tem aqui na Paulista. E até o próximo episódio.